Boa noite, meus queridos. Vou chamando nosso querido Vitor aqui. Vitor Meirelles, do grande Instituto Lavelli. Olá, Matheus. Tudo bem? Prazer aqui. Tudo certinho? Tudo? Maravilha. Tá dando Daqui, para daqui. tá dando para ver Oi? bem, ouvir bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá dando para Tudo ótimo. tá massa então. Os sonhos e a luz estão ótimos. Só puxar um pouquinho, que meu celular tá com luz baixa. Pronto. Então, hoje o pessoal que tá aqui com a gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a morte como um presente. Ah, quem pode estar chegando aqui do Vitor, nós na página História Católica, a gente está fazendo uma abordagem por diversas perspectivas sobre o livro do Gênesis. E é no livro do Gênesis que está ali a origem da morte na condição humana. Então a gente queria começar com essa instalação dentro da descrição mítica, por mais que real, e conversar mesmo um pouco com o Vitor. Eu pretendo muito aprender muito com ele hoje, sobre um pouco dessa reflexão sobre o papel da morte na estrutura de nossa vida. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de vê-la por um ponto de vista negativo, pelo ponto de vista do medo, ou até de rancor, de desesperança. Eu quero puxar uma reflexão aqui que traga o sentido que ela tem mesmo dentro da nossa biografia. Bom, eu vou começar um pouquinho aqui, Vitor, falando brevemente sobre o mito da queda. E aí a gente vai começando naturalmente mesmo a nossa conversa. Bom, Perfeito, perfeito. o que a gente sabe, qual era a situação de Adão antes de ele ter a morte dentro da condição de sua vida? Ele vivia num jardim de delícias ali. Não um jardim de delícias como o que a gente vai ter mais tarde ali na Grécia. Agora até me falta o nome daquele filósofo. Tu lembra? Como é? Tu lembra o nome daquele filósofo que também cria uma espécie de jardim de delícias? Epicuro. Isso. Mas o jardim de Adão não é, não é tanto um jardim como o do Epicuro. Porque ele é um jardim onde todas as faculdades humanas, inclusive ali as intelectuais e as espirituais, elas estão sendo saciadas. Nesse momento, todas também, não só apenas estão sendo saciadas, como nenhuma está sendo saciada por si. Adão não está buscando a satisfação de nenhuma dessas faculdades. Ele ainda conserva o temor de Deus. O temor de Deus, ele vai ser perdido justamente na hora do pecado original. E independente aqui, é um assunto que a gente acho que não cabe, não vale a pena entrar, de qual era a árvore ou da especificidade sobre o pecado original. O fato de Adão desobedecer a uma lei de Deus já o colocava em inimizade contra ele. E como Deus era o autor de toda a ordem que formava a alma de Adão, a fonte da ordem dentro da alma de Adão também se perdeu. Então, todos aqueles apetites de Adão, que antes estavam saciados, perdem a, a sua ordenação, a sua hierarquia. Até a sabedoria mesmo de como apaziguá-los. Com isso, o Adão ele já cai num estado em que uma hora ele vai querer satisfazer um apetite, outra hora ele vai querer satisfazer outro. Ele vai cair nas três coisas que lhe chamaram a atenção naquele fruto. Ele é gostoso, ele sacia as minhas paixões
corporais, ele sacia as minhas paixões psíquicas, de querer conhecimento, e ele sacia uma certa paixão espiritual, mesmo que sacie apenas ilusoriamente, de querer uma qualidade superior. Ele dá essa ilusão pelo orgulho, pela soberba, que é o que todos vão associar ali à soberba da vida. Então, só por essa mutação entre os seus desejos, a qualidade temporal de Adão já começa a se tornar evidente. Com isso, veja, se Deus não tivesse lhe dado, diferentemente do que aconteceu com os anjos, onde Deus não deu a eles uma espécie de morte, a morte para o anjo ela se torna uma morte eterna. Já a morte para o Adão, ele, de certa forma, perdeu a alma naquele momento do pecado, mas o fato dele continuar a sua existência, ter essa continuação na existência, meio que dá uma chance de retorno. Deus permite que a alma de Adão possa retornar. Alguém está perguntando quem é o Cruz? Sou eu. Eu não sei o que está rolando no chat, mas o Cruz sou eu. Sou uma DM aqui na página do História Católica. O de cima. Isso, O Yuri disse que é seu aniversário, né? Isso. E parabéns então, rapaz. A gente vai entrar aqui na meditação sobre a morte no dia do morte e aniversário. nascimento também, né? Deus abençoe você. Obrigado, meu caro. Então, Adão entra nesse estado em que ele vai passar por uma sequência de mutações entre seus desejos, podendo a cada desejo desse criar uma nova inimizade com Deus e fazer sua alma se perder eternamente, só somando o próprio sofrimento. E é nesse sentido que Deus ele vira e fala: olha, Adão, agora você vai ter que trabalhar para poder. Você vai. Os seus dias são contados. Só que normalmente, Vitor, esse castigo de Deus é apresentado como uma punição. O que, de certa forma, não deixa de ser. Mas o papel essa punição, ela tem um sentido purgativo. Esse eu queria aprofundar aqui contigo. Perfeito. Então, tem essa instalação mítica, né? Sim, sim. Eu acho muito bom que você busque tratar desse modo, de enxergar a punição como algo purgativo, porque isso evita uma visão muito pessimista, que é, infelizmente, muito comum nos religiosos em geral. Aquela coisa de, eu feri a Deus, Deus está com ódio de mim, né? E essa perspectiva, né, evidente que ela tem verdade, né, ela não está completamente equivocada, só que ela ignora a redenção, ela ignora a possibilidade de redenção, né? Por mais que muitos religiosos acabem falando, não, Cristo veio para remir os pecados, né? Só que, na maioria das vezes, né, essa fala é uma fala apenas doutrinal, né? Ela está ali apenas reproduzindo uma doutrina e ela não consegue encarnar essa redenção, ela não consegue viver essa redenção. Então, você colocar aí a noção de punição como possibilidade, né, como oportunidade, é muito interessante. E é curioso, né, quando você coloca aí a questão do esforço, né, que Adão vai ter que comer o pão com o suor do seu rosto, né? O livro de Gênesis fala isso de uma forma muito clara, né? A partir de agora, você quis uma independência, então você terá.
né? Então, o que acontece? Não é só uma punição no seu sentido mais cru da palavra, né? Mas é uma simples decorrência do desejo de Adão. Né? Então, pelo desejo você caiu, agora pelo desejo você vai ter que voltar. Né? Então, e com a morte é a mesma coisa. Né? A morte aconteceu a partir da queda. Né? A morte, né, digamos assim, nos tirou do paraíso, né? Simbolicamente falando. E é pela morte que voltaremos a ele. Então, a mesma morte que me tirou do paraíso é a morte que vai me dar a possibilidade de voltar. Né? Evidente que estou falando isso num nível simbólico. Né? Então, supondo aí, né? Supondo que Adão aí seja um representante de toda a humanidade. Tá? E com essa questão do esforço, a mesma coisa. Né? Com a questão do desejo também, é muito interessante isso. Né? O desejo foi a grande causa, né, da queda. Só que, para voltar a Deus, eu tenho que desejá-lo profundamente. Eu não tenho que matar o meu desejo como querem alguns ascéticos mais radicais, né? Alguns ascetas mais radicais. Eu não tenho que matar meu desejo, eu tenho que integrá-lo. Então, eu tenho que colocar, né, esse desejo numa ordem correta. Né? Colocar o desejo, direcioná-lo, né? Direcioná-lo, colocar ele no rumo correto. Né? Pode falar. Eu creio um pouco que esse ascetismo que se desordena um pouco, ele esquece um pouco que o mundo ele já foi essa parte boa. E que, naturalmente, Deus ele prevê a queda. Prever não é o verbo certo, né? Acho que até na última live alguém falou assim, porque Deus não está vendo do passado o que vai acontecer no futuro. Mas Deus, ele conhecia que o homem iria cair. E ele não fez o mundo de forma ruim. Ou seja, desejar algo do mundo é desejar algo que Deus fez para o homem mesmo. Então, não só é uma visão desordenada sobre o estágio atual da vida e a relação da nossa vida com o mundo, mas com a própria morte. Porque quando eu li A Consciência de Si do Lavelle, eu só li 2 livros do Lavelle, A Consciência de Si e o Regras para a Vida Cotidiana. Mas também levei uns 2 a 3 anos lendo. Ele me marcou bastante que ele falou que, olha, é errado essa forma de ver a morte em que você olha a morte apenas como um passo para um estado posterior à vida. Porque ele está sempre trazendo, o Lavelle está sempre trazendo a morte para uma coisa que é corriqueira. Está vivendo. E que desde sua vida, desde o presente e a cada instante, ela já te instala nesse momento perfeito, né? No eterno. Não, é isso mesmo. Ver a morte como uma passagem para o futuro é um grave erro que a gente comete. Né? Isso, na verdade, tem um fundamento metafísico nisso, né? Um erro metafísico dentro desse erro. Desse erro comum, né, das pessoas. Quando as pessoas entendem eternidade como tempo sem fim, né, então assim, elas vão acreditar que o quê? Que na verdade, depois que as pessoas morrem, elas vão continuar na linha temporal. Elas vão continuar se desdobrando para um futuro, só que a diferença é que agora o futuro não vai encontrar com a morte no final. Né? Só que, na verdade, o conceito de eternidade, Boécio corrige esse conceito de Aristóteles na Idade Média. Né? Ele fala o seguinte, a eternidade é a posse simultânea de todos os tempos. Então, Deus não vê o tempo como a gente vê. Né? Deus vê passado, presente e futuro de um modo simultâneo. Né? Então, a eternidade, quando a gente participa da eternidade, a gente participa dessa simultaneidade. Então, realmente, a gente passa a viver num presente eterno. Né? Só que o presente temporal,
ele participa do presente eterno. Então, é no presente temporal, o Lavelle fala isso muito claramente, é no presente temporal, é no presente momento, que eu tenho a oportunidade de me constituir, que eu tenho a oportunidade de realmente valorizar a vida, porque existirá, né, no plano eterno, né, uma certa analogia com a vida que eu tinha aqui. Então, certos bens eu só vou reconhecer na vida eterna se eu reconhecer aqui. Tá? Justamente porque existe uma continuidade não temporal, mas uma continuidade ontológica. Né? Então, assim, o que foi o seu ser aqui, né, reverberar na eternidade. E isso é bem diferente de uma continuidade temporal. Né? Não significa que a gente vai continuar se desdobrando, significa que aquilo que você fez se eterniza. Então, isso é muito interessante. E uma outra coisa também, a morte, nesse aspecto puramente físico, né, para Lavelle, é uma grande oportunidade, porque é o instante de todos os desapegos. Né? Diante da morte, o sujeito muito dificilmente vai se preocupar em mentir. Ele vai estar nu diante da verdade. Tem até um estudo famoso, né, que fizeram sobre os maiores arrependimentos das pessoas antes de morrerem. E é curioso que todos eles giram em torno dessa questão da sinceridade. Né? O grande arrependimento das pessoas é a questão da sinceridade. Elas queriam ter sido mais sinceras, elas queriam ter sido mais elas mesmas. Elas queriam não depender tanto do espetáculo do mundo. E diante da morte você não tem mais esse espetáculo. Então é você nu diante da verdade, olhando tudo aquilo que você não foi, tudo aquilo que você poderia ser. E muitas pessoas, inclusive, diante de uma visão dessa, elas passam a contemplar uma tristeza profunda ali, né, dentro delas. E justamente porque elas percebem a mentira que elas viveram. Pode falar. Eu queria a tua opinião, então, sobre um problema que está relacionado a isso. Você veja, quando a morte ela nos aparece, seja como algo iminente, ou quando a gente tenta imaginativamente torná-lo mais iminente, justamente para voltar a valorizar a vida, acontece um problema para voltar e ver a vida novamente. Porque, por um lado, ela pode nos fazer voltar e ver, olha, então eu tenho que valorizar esse momento, eu tenho que valorizar o meu trabalho de cada dia. Tenho que fechar as obras que eu quero para poder fechar a minha vida. Mas, por outro lado, também fala, olha, tudo que eu fizer nessa vida vai acabar nesse momento também. Exato. Ou seja, vai voar como com o pó. Eu acho que Isso traz um certo cinismo sobre nossas obras, não é? Eu acho que vai depender muito do estado de consciência do sujeito. Né? Tem muitas pessoas que, diante de um momento desse, se o estado de consciência dessa pessoa ainda é muito ligado ao mundo e principalmente aos seus projetos pessoais, elas vão falar assim, não, eu tenho que correr para realizar, para dar tempo de eu realizar os meus projetos pessoais, porque eu tomei consciência da brevidade da vida. Existe um lado interessante nisso, mas essa não é a consciência perfeita ainda. Porque a consciência perfeita do sujeito diante da morte tem que ser a seguinte, olha, mesmo os meus maiores projetos, eles têm uma grandeza relativa. Diante da eternidade, eles não são tanta coisa assim. Né? Então, essa consciência ela é mais interessante, porque você tem que se desapegar aí, até mesmo das suas ideias de bem, até mesmo das suas ideias de santidade. Então, é um desnudamento, não só, é um desprendimento, não só dos seus apegos materiais, mas dos seus apegos espirituais também. Né? Das imagens que você criou acerca de como deve ser a vida, né? De como as pessoas devem agir, de como eu devo agir. É justamente a questão da autoimagem. Acho que o que mais dói na hora da morte não é você se desfazer apenas do seu corpo, é você se desfazer dessas ideias, desse conjunto de ideias que definem muito mais o que você acredita que você é. Isso que dói mais, né? Inclusive, isso que faz as pessoas sofrerem, né? Que a diferença da dor física para o sofrimento mesmo é essa.
E esse desapego, por sinal, é a própria pobreza de espírito, não é? Uhum. Se desapegar das ideias de bem que você acha que é o que vai realizar a sua vida. Porque, Uhum. por exemplo, a gente falou, olha, isso aqui é uma coisa que muita gente faz no Brasil e que estão mais ou menos tentando, normalmente está tendo um certo, eu entendo, está tendo uma certa conversão para tentar dar um sentido um pouco maior a elas. Que é, primeiro, a gente tinha uma ideia muito burguesa, que tem o seu lugar na vida, tem o seu lugar na sociedade, que é a realização pessoal como a realização de uma carreira. Então, conseguir um mestrado, conseguir um doutorado, depois conseguir, às vezes, um emprego num lugar público, uma- isso, passar no concurso, isso realiza a pessoa. Só que tem um problema, tem gente que só vai viver até 25 anos porque vai ser atingido por um raio ou por um câncer. Ou seja, essa realização que você coloca no futuro, ela nunca vai ter, nunca vai ter como ser um critério da avaliação de vida de todas as pessoas, mesmo as que estão colocando para si mesmas. E Exatamente. quando a pessoa normalmente faz isso, ela não o faz por um desejo natural na alma dela. É um desejo que ela está tentando silenciar algo na alma dela e que assim pegou do exterior. Falaram para ela isso e ela passou a guiar a vida dela nisso, ou seja, ela passou a viver uma vida que não é dela no fundo. Uhum. Exatamente. O que eu, o que eu acho que é um pouco uma conversão, e aí talvez você possa até, pensar um pouquinho comigo como é que isso se relaciona ainda mais com esse tema, que é, olha, tem algumas pessoas que já estão pensando, olha, não é que passar na faculdade e ter um mestrado é uma realização, mas essa é uma boa forma de você lutar contra uma ideologia que está dominando as faculdades e botando almas a perder. Né? A gente já começa a dar uma função um pouco mais ampla e que fala algo que nós mesmos temos, porque nós também temos uma alma que a gente consegue ver que pode se perder. Então É, nos chama realmente a atenção, né? sim, sim. Mas por mais que seja uma atitude mais nobre do que você entrar apenas para se realizar, você entrar para converter as pessoas ideologicamente falando, né, entre outras coisas, também tem um risco aí. Né? É claro que é uma atitude mais nobre do que você apenas se satisfazer. Né? Você sai do seu universo íntimo para você se preocupar um pouco mais com o outro. Só que existem vários níveis superiores ainda, né, com relação a isso. Então, quando você entra numa faculdade, quando você está consciente, né, de que tudo aquilo é apenas um meio para um fim muito maior, só que aí que está. Essa instrumentalização, ela não pode ser feita completamente por nós. A gente tem que entender também que existe um mistério muito grande. A gente não sabe perfeitamente das coisas. Né? Então, muitas vezes, inclusive, a gente é obrigado a passar a lidar com muitos tipos de pessoas, né? Na própria faculdade, né? Assim, a gente lida com muitas figuras, assim, né? Eu tenho um histórico assim de graduação em filosofia numa faculdade, numa universidade federal, então você imagina. Ah, ao mesmo tempo que isso externamente pode parecer um desafio muito ruim, né, até aí a providência está agindo. É isso aqui que eu acho que a gente nunca pode perder de vista. Mesmo no meio daquela loucura toda, Deus sabe do propósito. Só que esse propósito é só Ele que sabe, né? E cumpre a nós termos fé. Eu faço uma meditação, inclusive eu já propus esse exercício várias vezes na página, que eu chamo de uma meditação do encontro final. Então, assim, quando você estiver diante de uma pessoa que é muito desagradável, seja um militante maluco desse aí na universidade, seja um parente seu muito chato, seja um colega de trabalho muito chato, você imagina que você está se encontrando com ele
alguns minutos antes da sua morte, e você está percebendo, Deus está mostrando para você qual foi a função daquele sujeito na sua vida. E aí você vai perceber que ele teve uma função, né? E aí você vai conseguir ser grato até um militante maluco desse. Eu acho que isso é mais interessante, né, do que você simplesmente ali, esse sujeito não vale nada, né, eu preciso eliminar ele aqui da face da Terra. Veja, do ponto de vista exterior, eu acho que você pode até buscar fazer um tipo de coisa dessa, por exemplo, ocupar espaço, né? Vamos ocupar espaço, vamos lutar para que algumas ideologias perversas sejam eliminadas e por aí vai. Só que interiormente, você tem que ter uma consciência que aquele sujeito ele está ali na sua frente, né? Sendo regido pela providência, por mais absurdo que isso possa parecer, né? Mas existe uma função ali. Agora, exteriormente você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer o seu dever, você vai fazer o que a consciência manda, o que a moral manda, né? O que os princípios mais elevados mandam. Então, essa articulação entre uma tranquilidade interior e uma gratidão, né, por aquele sujeito existir, e ao mesmo tempo a batalha externa de lutar contra o pensamento daquele cara, é realmente uma tensão muito difícil no ser humano. Talvez seja um dos grandes desafios do ser humano, seja isso, né? Essa necessidade de você perdoar os seus inimigos e, ao mesmo tempo, de você lutar contra as ideias dele. Muitas pessoas não sabem lidar com essa contradição. Elas odeiam essa contradição, elas passam, inclusive, a se odiar por causa disso. Você tem que aceitar isso. A vida possui essa contradição. E até essa contradição também foi permitida pela providência. Então, é o que eu falo muito na página, de você ficar em paz com sua própria guerra, né? Perfeito. A primeira coisa que eu quero perguntar é: tu teve essa ideia desse exercício lendo ou assistindo O Senhor dos Anéis? Não. Porque o livro Pensei tava isso, Senhor dos passando aqui Anéis, na minha eu não cabeça. lembro. Tu lembra qual? Eu assisti há muito tempo o filme. Eu não lembro desse exercício. Eles propõem lá algo parecido? Basicamente, o Gandalf ele propõe esse exercício quando Frodo e Sam ele encontram o Sméagol. Olha só que interessante. Ele basicamente fala: calme, ele pode ser uma criatura perversa agora, mas ele tem o seu lugar dentro da providência. Que Ele bacana. vai cumprir o seu papel. Que legal, Por cara. isso, por isso que a gente não pode matá-lo agora. Uhum. No caso aqui, o matá-lo, como fica ainda mais, eu acho, fica ainda mais evidente da forma como tu colocou, o matá-lo não é só fisicamente, né? É matá-lo dentro do nosso coração também. Sim. Que, inclusive, o não matarás, ele tinha que ser mais interpretado nesse aspecto também, né? E isso traz o problema de uma coisa que a gente pode chamar de uma pequena morte, que é essas pessoas normalmente são um símbolo para a gente de um certo sofrimento no mundo que é muito difícil de se lidar. Sim. E sofrimento, dor, como o próprio suor do rosto aponta, vem junto com o castigo da morte. Ele é uma pequena morte para o ser humano. O Garrigou Lagrange ele aponta o sofrimento como um purgatório onde você adquire méritos com ele, né? E aí que tá o sofrimento, parece que ele foi dado por Deus, de certa forma, para apagar aquela soberba da vida, aquelas paixões desordenadas que surgiram com o pecado original. Para apagar as nossas ideias falsas de bem, ou ideias incompletas de bem que tu colocou, né? Sim. Então, eu acho que é o C.S. Lewis que fala algo semelhante, né? Dizendo que o sofrimento é o megafone de Deus, né? Então, tem certos momentos em que o sujeito só vai ouvir através, né, de um grito desse, né? De um chamado muito forte, né? Eu gosto muito da perspectiva também de que o sofrimento é uma espécie de inteligência da nossa alma. A dor é uma espécie de inteligência do nosso corpo, no sentido de que ela está alertando de que alguma coisa não está bem, né? Se
Se você está com dor de cabeça, é porque isso é um sintoma de alguma coisa. A dor de cabeça nunca é a causa da dor de cabeça, né? Claro. Por que a minha cabeça está doendo? Está doendo porque está doendo. Não, está doendo porque teve alguma causa anterior, né? Então, o corpo pega e alerta você, dizendo, olha, você está precisando olhar para alguma coisa aí no seu corpo, vai fazer um exame. E o mesmo acontece com a nossa alma. Se está sofrendo, não adianta querer sufocar o sofrimento, porque você vai colocar um sofrimento adicional, né? É o sofrimento contra o sofrimento. E nessa luta você vai se dividindo até poder entrar numa crise gravíssima. E aí, se você entrou nessa crise gravíssima, aí já não é um sofrimento providencial, é um sofrimento que você colocou. Claro que a providência vai reger de algum modo isso, mas o seu grau de responsabilidade ali é muito grande. Então, ficar atento sempre ao primeiro sofrimento, eu acho que isso é mais importante. E não rejeitá-lo. Essa vida é sofrimento sob vários aspectos, né? Então, você tem que aceitar isso. Existe sempre um primeiro sofrimento. Esse primeiro sofrimento, ele é o que Jesus diz que é um fardo leve. Né? Porque ele é um fardo leve de você carregar, porque basta você aceitá-lo. Agora, existe um fardo que não é leve. Existe um sofrimento desnecessário, que é justamente essa luta contra o próprio sofrimento. Né? Essa coisa de você, não, eu quero a paz o tempo inteiro. Vê o que acontece com as utopias revolucionárias. Todos os revolucionários odeiam o sofrimento. Né? Odeiam o mal. Todos os revolucionários não conseguem compreender, dentro das suas próprias almas, o que Jesus afirma de não resistais ao mal. Né? Então, não resistais ao mal, ele é realmente o segredo para que você compreenda a mensagem de Cristo quando ele diz que o seu fardo é leve. Né? Então, essa perspectiva de você entender o sofrimento como um sinal, como um sintoma, né? E um sintoma que está apontando, né, para a inteligência da sua própria alma, é muito mais interessante do que você viver em guerra consigo mesmo. Né? Então, nesse aspecto aí, existe uma função boa no sofrimento, assim como existe o que você, né, eu coloquei no título da live, como a morte como presente. Né? Então, existe um sofrimento como presente também. Né? Isso. É como o sofrimento, como está colocando, ele vai nos lembrar que tem algumas coisas que eles simplesmente têm um valor muito pequeno. Elas podem ser atingidas e destruídas muito facilmente. Uma paixão assim como por comida, por uma paixão sexual, essas paixões mais corporais, em geral, elas têm uma fragilidade muito grande. Pela própria natureza delas, é impossível você estar sempre alimentando. Senão, a pessoa literalmente passa mal. E o sofrimento que causa, que acaba se relacionando por elas, que ataca dentro delas, já nos alerta sobre essa fragilidade. E tenta nos alertar para buscar algo que esteja um pouco mais acima delas. Ou seja, ele vai nos purificando, tem a função primordial de nos purificar do que há de mais baixo de nós e ir nos elevando. Né? Por isso tem a via purgativa no caminho espiritual, começa aí. Isso vai nos libertando como um presente mesmo que Deus dá, para que ele possa nos ensinar a se tornar mais amigos dele. Por outro lado, se nós rejeitamos o sofrimento de cara e nós abraçamos a causa de algo que é inferior a nós, como essas paixões ou como um simples ideal que nós herdamos da sociedade, nós iremos passar a ver a vida a partir do prisma deste sofrimento. É uma tirania que se impõe às nossas paixões. E a morte aí vai ficar impossível de
é algo que tranquiliza a pessoa. Ela vai sempre ser, olha, a minha vida parece que é sempre, eu tenho uma pequena satisfação e depois eu sou privado de novo. Sou privado de tê-la. E sofro por causa disso. E quando aparece a morte para essa pessoa, ela fala, olha, a morte meio que fala, e tua vida vai ter sido isso para sempre, e agora? Então, naturalmente, ela vai contemplar a morte e ter um medo. A própria estrutura da vida dela vai aparecer como uma inimiga. E que pode nos levar para uma questão muito perigosa, uma questão muito trágica, na verdade, que é a própria questão do inferno. Eu queria tocar no ponto, pelo menos rapidamente, porque um seguidor conversou com a gente, olha, às vezes parece muito difícil. Opa, Travou, travou. eu acho que agora voltou tranquilo. Agora voltou, agora voltou. E aí um seguidor confessou isso pra gente no chat. Ele falou, olha, é difícil acreditar, é difícil às vezes compreender qual é a função da morte e da serpente, ah, como é que Deus permitiu a presença dessas coisas. Porque o mundo, ele vai... As almas que vão viver eternamente no inferno por causa disso. Essas são as almas que abraçaram as coisas menores que ela, né? E passaram a se tornar inimigas da própria estrutura da vida. Se tornaram inimigas da própria morte. Da Sim. morte que foi dada como presente e fica com a morte. E acabou abraçando a morte eterna, que é realmente danosa. Tem uma questão interessante aí que eu queria comentar contigo, que se assemelha ao que você está falando. Eu acho que não é idêntico, mas tem uma certa semelhança. Que é um caso que aconteceu na minha família. Né? Meu tio, um tio muito próximo meu, o irmão da minha mãe mesmo, aquele tio da infância que brinca com você e tal, legalzão mesmo, ele foi assassinado tem poucos meses. Enfim, vários problemas aí. Não foi uma coisa acidental, no sentido assim, de, porque brigou com o cara. Não, foi uma coisa planejada mesmo, né? Planejaram o assassinato dele. E minha avó sabia, né, que isso podia acontecer, né, porque meu tio sempre foi do mundo, né? Sempre viajou bastante, né? Sempre estava sempre mexendo com vários negócios e tal. E quando a minha prima chegou para contar para minha avó já sentiu que era alguma coisa que tinha acontecido, ela intuiu isso, né? E aí, naquele silêncio da minha prima não querendo, a filha dele, né, não querendo falar exatamente o que aconteceu, ela já sabia que foi alguma coisa nesse sentido. Ela falou, olha, não tem problema, né? Melhor ele ter morrido do que ter matado, porque ele perde a sua vida, mas ele não perde a sua alma, né? E ter visto uma mãe falando isso acerca da morte do próprio filho me comoveu bastante, né? Me comoveu bastante, sim. O movimento geralmente é um movimento contrário. A gente, diante do assassinato do próprio filho, a gente tem uma perspectiva de querer amaldiçoar a pessoa, né? E aí ele, né? Minha avó ecoou aí a velha sentença de Platão, né? De que o mal sofrido, né, é melhor que o mal realizado. É melhor sofrer o mal do que cometê-lo. Né? E eu fiquei muito impressionado com isso. Assim, é uma fortaleza muito grande. E isso, assim, depois de poucos anos que ela perdeu a filha, que é a minha mãe no caso, né, que já tem justamente 3 anos que ela, 3 anos e pouquinho que ela faleceu, né? E
isso realmente me deixou bastante impressionado, né? A fortaleza que existe aí, não só a fortaleza no sentido emocional, né? Porque assim, muitas mães desabariam naquele momento, mas a fortaleza moral e espiritual, né? Pô, que mulher, né? Então, assim, realmente tenho um orgulho muito grande de ter um exemplo como esse, ter tido um exemplo como esse, né? E minha avó, ela sempre foi uma base espiritual na família, né? Sempre, sempre foi muito católica, mas aquela religiosa que buscava compreender os fundamentos da sua fé, né? Ela foi professora, enfim. Então ela sempre buscou compreender o fundamento, né? E tem muita gente que vive pregando a doutrina, né? Pregando, precisamos perdoar, não sei o que, mas num momento como esse não segura, né? Porque ficou só no mental, não foi para a vida mesmo. Então, eu acho que isso converge sobre certo aspecto o que você acabou de falar, né? Só me deixou um pouco sem palavras no momento. Realmente. Isso Fantástico. é para meditar bastante, né, cara? Isso é para meditar bastante. É porque quando a gente vê isso acontecendo, né, com uma pessoa muito próxima, que eu amo muito, a gente percebe que essa fortaleza é possível, né? É um presente isso, né? Quando isso acontece perto da gente, porque a gente tende a imitar. Quanto mais perto, mais fácil de imitar, né? É assim do ponto de vista negativo e assim do ponto de vista positivo também, né? Então, eu tenho um referencial de como agir diante de uma tragédia dessa já, né? Se eu não for digno de imitar esse referencial, a culpa é completamente minha, porque o presente me foi dado, né? Perfeito, gente. Lembra muito uma história de Santa Rita de Cássia, que os filhos dela queriam se vingar dos assassinos do pai, e ela rezava para que os filhos não conseguissem. Acabou que os filhos foram atacados e não conseguiram realizar o pecado que eles desejavam. Isso os preveniu de cometer um pecado mortal. E aí ela meio que se agradece por conta disso. Imagina, a mãe perde os dois únicos filhos de uma vez só e ela é capaz de agradecer. É uma- essa fortaleza que você falou, a pessoa está centrada na parte que importa. Então, quando aparece sofrimento, ela já sabe qual é o espaço dele na vida. Né? Quando aparece a morte, ela já sabe onde encaixar, qual é o papel da morte na minha vida aqui agora. Uhum. Ah, muito interessante. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Um, e assim, né, observar também que a morte ela possui uma série de convites, né? Não é só o convite com relação ao próprio desapego, né? Mas a morte ela também nos coloca numa situação onde você observa a necessidade de uma responsabilidade plena, né? Olha só, vamos supor que a gente tivesse consciência do dia que a gente ia morrer, né? A gente não tem, tá? Mas vamos supor que a gente tivesse. As coisas iam mudar bastante, né? Inclusive tem digamos assim, uma polêmica interessante, que para mim é uma falsa polêmica, né? De algumas pessoas que falam assim, não, a gente não deve ver o dia como se fosse o último dia. A gente deve ver sempre como se fosse o primeiro, né? Então, aí eu já acho que eu vi uma crônica do Otto Lara Rezende falando sobre isso. Não, a gente não deve ver o dia como se fosse o último dia, né? Porque isso traz um sentimento meio trágico, né? Uhum. E ele fala que a gente deve ver as coisas como se fossem pela primeira vez. Só que, na verdade, as duas coisas estão certas, né? Porque, do ponto de vista da eternidade, a gente deve ver as coisas como se fosse a primeira vez mesmo. Se a gente quer imitar, né, honrar a nossa participação na eternidade, é isso que a gente deve fazer, porque a eternidade é uma eterna criação, né?
A criação de Deus está ali no seu estado pleno. No entanto, do ponto de vista temporal, realmente é interessante que a gente veja o dia como se fosse o último, porque isso traz um certo peso, né? Traz um certo peso. E é justamente isso que passa pela cabeça das pessoas quando elas estão perto de morrer, quando elas descobrem alguma coisa. Eu tenho pouco tempo para eu revisar as coisas, para pedir perdão para as pessoas que eu machuquei, né? Ou para perdoar as pessoas em que eu guardei mágoa. Então, o grande drama acontece nesse momento quando ela percebe que ela vai ter pouco tempo. Né? Então, acaba que essa perspectiva de você ver o dia como se fosse o último, né? Ela é interessante. Agora, o pessoal está falando aí, né, do Carpe Diem, mas na verdade algumas pessoas podem interpretar. Você vê, né, como que as verdades elas podem ser sempre deturpadas, né? Você pode interpretar isso que eu acabei de falar do ponto de vista do Carpe Diem. Eu tenho que aproveitar o meu último dia, então eu vou realizar tudo aquilo que eu não quis realizar, né? Aquela conversa toda, né? Aqui a perspectiva é outra, né? Você não vai realizar todos os seus desejos mais mesquinhos, né? Você vai buscar realizar os seus compromissos mais profundos, né? Até porque esse desejo mesquinho está dentro do esquema mítico que a gente colocou no início. Uhum. Eles já estão desordenados, já estão no tempo. Então, todos esses desejos você vai satisfazendo, eles se somem. Uhum. Eles não te deixam nada. Sim, sim. Nesse sentido, sempre que você depara eles de novo com a morte, eles mostram a sua puerilidade. Eles mostram como eles são pó. Sim, por isso que eu até consigo ver a morte como uma espécie de métrica de nossa vida. Justamente por isso. Porque se nós colocamos todas as nossas ações em contato com a perspectiva da morte, que é algo que em alguma medida a gente faz mais ou menos instintivamente, né? A depender, algumas ocasiões chamam mais. Por exemplo, se a pessoa vai fazer alguma coisa radical, ela vai olhar aquilo ali e pensar, pô, isso aqui, olha, isso vai me dar uma certa glória. Ou vai me fazer esquecer daqueles problemas. Aqueles problemas tornam a minha vida muito sofrida. Então vale a pena para mim, por mais que esse esporte tenha um certo risco de morte, exercê-lo. Se a pessoa acha que lutar numa guerra tem algum bem, seja ele ilusório ou não, que é maior do que a morte, ela vai abraçá-lo. A morte ela é uma métrica natural da vida, pelo qual nós medimos cada ação, mas nem sempre a gente faz isso conscientemente. Uhum. E esses desejos que são puras paixões do que o corpo pede, eles naturalmente mostram como, frente à morte, eles não subsistem. Porque esses desejos, na verdade, são... o desejo é a morte ruim, né? O desejo, a sua vida é a sua morte, né? Porque assim que ele se realiza, ele se desfaz, né? O desejo é justamente o engano, né? O desejo é o engano. Ele vem de vida, mas ele te dá a morte. Né? E existe uma morte que é vida, que é justamente o contrário, que ela vende morte, né? Ela faz uma propaganda ruim, só que o conteúdo é bom, né? Que é justamente a oportunidade que você tem de se perder numa luz infinita, né? Como para utilizar a terminologia que o Lavelle usa no capítulo 10 da Consciência de Si. Né? Então, é realmente a grande possibilidade de você matar a única morte que estava te matando, né? Digamos assim, a verdadeira morte é a única oportunidade que você vai ter para isso realmente, né? Para você se encontrar com a plenitude que você rejeitou, que você passou a vida inteira rejeitando. Porque a vida é uma sucessão de
de pequenas quedas do paraíso, né? A gente está caindo do paraíso o tempo inteiro. A gente está comendo fruto proibido o tempo inteiro. O fruto proibido é justamente isso. Tem muito bem colocado. Até o post que eu fiz hoje para a página, já dando uma preparação para a live, eu acho que a gente começou com a instalação mítica, agora a gente pode terminar uma reflexão voltando para ela também. Normalmente a gente não faz a relação direta, apenas como bem condensada, como eu fiz no início. Mas aquelas obras dos 6 dias, ela também fala algo sobre a vida humana em relação à morte. Porque quando ela termina, Deus fala que Deus descansou. E o sono ele sempre foi visto pela humanidade como uma pequena morte. É claro que Deus não morreu ali, naquele 7º dia. Mas ele está falando para algo no homem que se refere à morte. Ou seja, o homem, a própria composição, o próprio número escolhido dos 6 dias e o 7º do descanso, se refere na vida humana à finalização das obras humanas também. Por isso que é algo até que o Olavo ele enfatiza, o caixão ele tem os 6 lados. Ele é composto tradicionalmente por um lado em cima, um embaixo e 2, 4 aqui, né? Isso totaliza as 6 obras também da vida daquele homem. No 7º ele descansa. Aí também tem a missa de 7º dia, enfim. Quando você falou essa questão do sono ser visto como uma morte, é bem interessante isso, porque tem um filme que eu particularmente gosto muito, apesar de algumas pessoas provavelmente não gostarem, porque ele tem toda uma estética meio anos 80, meio Sessão da Tarde, que é um filme chamado Feitiço do Tempo. Ele conta a história de uma pessoa que está presa no mesmo dia. Ela volta sempre ao mesmo dia. E aí ele tem sempre... Ele só tem um dia para corrigir os problemas dele. E aí ele começa, chama o Feitiço do Tempo, Mariana. Feitiço do Tempo. E aí ele tem sempre um dia só para resolver os problemas dele. E aí no início, como ele sabe que ele vai voltar para o mesmo dia, aí ele começa a fazer tudo que é tipo de sacanagem, né? Ele sai ficando com todo mundo, né? Sai desiludindo os corações das menininhas e tal. Só que aí chega um determinado ponto em que ele enjoa de fazer isso, porque ele está sempre voltando para o mesmo dia, sempre voltando. Aí fala, pô, eu tenho que quebrar esse ciclo temporal aqui, né? Eu tenho que quebrar isso. E aí, é isso aí, Tamiel. Inclusive, a gente vai falar sobre esse filme no curso agora, viu, Tamiel? O curso da presença, né? Esse filme vai ser abordado. Mas, enfim. Aí ele percebe que o único modo dele quebrar esse feitiço do tempo é amando. Aí quando... Desculpem o spoiler aí, né? Porque já dei um spoiler danado aqui. Mas ele percebe que ele precisa de amar para quebrar todo esse feitiço. É só amando que ele deixa de ser um escravo aí dessa morte eterna, né? Então, é uma obra belíssima. Eu acho que o sujeito que fez, veja que loucura, né? Veja como a providência usa as pessoas de um modo completamente inusitado, né? Como diz o ditado, Deus tem senso de humor. O sujeito que fez isso depois... O sujeito que escreveu esse filme, escreveu esse roteiro, fez isso depois de ter visto um filme de vampiro. Né? E a mensagem dessa obra, ela ecoou muito fortemente nos místicos. Os místicos de todas as grandes tradições já elogiaram esse filme, inclusive da tradição cristã. Então, é muito interessante a forma como esse filme ele trabalha essa ideia de que o dia é um símbolo perfeito da sua própria vida. Você tem sempre um dia para resolver as coisas, né? Como alguém disse aí recentemente, eu só tenho hoje, né? Lembre o castigo de Sísifo. Uhum. Exatamente. Lembra mesmo. Só que com redenção aqui no caso, né? E esse é o ponto. Olha, veja, ele só sai
esse castigo dele, no caso, quando ele consegue encontrar algo para o qual ele precisa ordenar suas ações. Né? Sem algo que ele ame, todas as ações dele vão continuar sempre sendo uma certa repetição. E não há repetição ali nos 3 dias da criação que tem paralelo com a nossa vida. Não há repetição dentro da estrutura simbólica do número 7. 7 é o número da harmonia, é o número justamente da organização de cada qualidade em seu devido lugar. É o número da completude também. E é muito simbólico que esse número que simbolize a completude também seja o número da harmonia e que esteja ligado ao descanso da morte. Porque o papel aqui, ao final das contas, de se refletir sobre a morte, ao final, é alcançar essa clareza e essa motivação dentro do nosso coração. E você buscar, olha, não, peraí, agora eu vou ter que completar cada obra. Então, porque, olha, eu posso estar morrendo de noite, mas eu sei para mais ou menos para onde eu estou indo aqui. Eu sei como eu quero estar quando chegar aquele caixão. Se eu vou chegar lá, eu sei, olha, bom, as coisas não dependem de mim. Mas a história que eu quero contar, eu sei qual é. Tô sendo sincero aqui e eu vou finalizar minhas obras a cada dia. Devia ser algo comum na nossa mente, justamente ter essa consciência. Se acorda com a vontade de cumprir uma certa obra e finalizá-la até o final do dia. Exatamente. E a soma dessas obras é o que ao final vai ser a sua vida. Né? Sim, sim. A gente está... Cada dia é uma página, né? Cada dia é uma página que a gente vai escrevendo. E só que aí que tá, né? Você tem sempre que interpretar que você só tem uma página, né? Então, nessa guerra entre ver o dia como se fosse o primeiro ou como se fosse o último, acaba que, na verdade, você tem que ver como se fosse o único, né? Como se fosse o único. Isso te dá uma gravidade maior ainda, né? Te dá um senso de realização urgente, um senso de urgência. A gente tem que ter existe uma pressa que é profana, mas existe uma pressa santa. Né? Então, a pressa de você realizar o seu objetivo, a pressa de você cumprir a sua vocação, eu acho que essa é uma pressa santa. Que é justamente você estar com a sua forma, já tentar trazer a sua forma perfeita, de estar perfeitamente presente, o mais íntimo que você é capaz, dentro do instante, e a cada instante. Confiante que Deus vai te completar, né? Porque a gente nunca vai assumir perfeitamente isso. Mas um dos significados de perdão é completar. Né? Doação completa, né? Então, é completar. Então, você não vai, obviamente, atingir 100% do seu potencial. Né? Mas, se existir no seu coração, né? No caso, na sua alma, uma disponibilidade, uma aceitação para que Deus complete aquilo que você deixou, porque a gente sempre vai sempre deixar uns rascunhos aí, né? A gente sempre vai deixar uns rascunhos, com certeza. Então a gente tem que ter essa compreensão também, porque senão a gente pode ir para o outro lado meio atordoado, né? Pô, deixei um monte de coisa ali, né? Aí vira uma alma penada, né? No final, não é a realização, enfim, que conta de verdade, mas é a sua presença na realização da sua vida. Que a realização, quem dá ou não, é Deus. Ele sabe até onde você precisa dar. Perfeito. E falando em realização, meu cara, eu tô realizado aqui em comemorar meu aniversário fazendo a live contigo. Meu amigo. Valeu. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado pela oportunidade.
Nossa, eu que agradeço. Para todo mundo que está aqui com a gente, lembre que se não se inscreveram na semana, vocês ainda podem se inscrever, vocês vão receber a sinopse das aulas, no final vocês vão receber um e-book com um pouco do conteúdo que a gente estava trabalhando aqui e um pouco mais, além de uma aula sobre a economia divina. E a live de ontem também vocês já podem ver no YouTube, tá? É só dar uma olhada nos stories, tá bom? Então, muito obrigado, Vitor. Se tiver alguma última palavrinha. Obrigado você. Obrigado você, obrigado a todos que estão aí. Um abração. Abração, cara. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.